Olá pessoal, eu sou o Dr. Roberto Galvão do canal Nefrologista. Você que ainda não está inscrito, inscreva-se no nosso canal. Ao final, compartilhe o nosso vídeo, faça comentários, tire suas dúvidas aqui. Hoje eu peguei um tema bem interessante. Ontem ocorreu a prova do Enem, o segundo dia de provas, né, a parte de ciências, e eu fiquei muito satisfeito com duas questões de nefrologia que foram apresentadas na prova. Então, eu que luto tanto pela divulgação da nossa especialidade, é muito gratificante saber que dois assuntos de nefrologia foram lembrados e citados na prova. Espero que você tenha tido um bom desempenho e, matando um pouquinho a saudade da minha época de cursinho, eu vou fazer aqui a correção então dessas duas questões. Então vamos para a primeira questão, que fala sobre o rim bioartificial do The Kidney Project, que é um projeto, é um protótipo de um rim bioartificial que está sendo desenvolvido pela Universidade da Califórnia, São Francisco, nos Estados Unidos. Isso ainda é um pouquinho futurista, mas não é ficção científica, isso realmente está sendo desenvolvido, já existe o protótipo, alguns testes vêm sendo feitos. E eu vou inclusive fazer um vídeo falando sobre isso no futuro, mas o foco aqui hoje é as duas questões do Enem. Então a primeira questão é falando sobre esse rim bioartificial que vocês vão ver aqui na sequência. O The Kidney Project é um projeto realizado por cientistas que pretendem desenvolver um rim biônico que executará a maioria das funções biológicas do órgão. O rim biônico possuirá duas partes que incorporam recentes avanços de nanotecnologia, filtração de membrana e biologia celular. Esse projeto significará uma grande melhoria na qualidade de vida para aquelas pessoas que dependem da hemodiálise para a sobrevivência. Ele coloca a seguir um link para referência e pergunta: o dispositivo criado promoverá diretamente a alternativa A, remoção de ureia. Sim, essa alternativa é correta, pois dentre várias funções dos rins está a eliminação de substâncias tóxicas, entre elas a ureia. Mas vamos para as próximas alternativas para nos certificarmos disso. Alternativa B, excreção de lipídios. Não, essa alternativa está incorreta porque não é papel dos rins excreção de lipídios. A urina normal não contém nenhum tipo de gordura. Alternativa C, síntese de vasopressina. A vasopressina, também conhecida como hormônio antidiurético, é produzida pela neurohipófise e tem uma ação sobre os rins no sentido de preservar a água corporal. Então é um hormônio que atua sobre os rins, mas não é produzido pelos rins, então não faz parte da função renal. Então a alternativa C está incorreta. A alternativa D, transformação da amônia. A amônia ela é transformada em ureia, mas isso ocorre nos hepatócitos, ou seja, nas células do fígado. Então a alternativa D também está incorreta. E finalmente a alternativa E, fabricação de aldosterona. A aldosterona é produzida pelas glândulas suprarrenais. Esse hormônio também atua sobre os rins, mas não é produzido pelos rins. Então também a alternativa incorreta. Então, para você que assinalou a resposta A de amizade, meus parabéns, você acertou. Perceba que essa resposta ela dependia muito mais de você conhecer o funcionamento dos rins do que ter algum conhecimento profundo sobre o projeto do rim bioartificial. Por quê? Porque é um dispositivo que vai simplesmente simular as funções dos rins. Então eu acredito que até mesmo vamos dizer, os pacientes, os leigos, até por intuição poderiam ter chutado corretamente a resposta A, remoção da ureia. Qualquer paciente que faz hemodiálise sabe dessa informação. É claro que as demais alternativas têm alguns termos técnicos que aí ficaria difícil, poderia causar alguma dúvida, mas se você tivesse certeza, convicção que a alternativa A é correta, automaticamente as demais já estariam descartadas. Então, parabéns para você. A segunda questão de nefrologia, vamos dizer assim, do Enem, fala sobre o hormônio eritropoetina, abreviado aqui como EPO, é um termo que nós usamos no dia a dia, é um hormônio produzido pelos rins, ou seja, uma substância endógena, nosso próprio organismo produz a eritropoetina.
E em casos de falência renal, a produção desse hormônio começa a se reduzir. E qual é o impacto clínico disso? Os pacientes que desenvolvem doença renal crônica, eles vão desenvolvendo anemia entre vários mecanismos por conta dessa redução da produção da eritropoetina. Então faz parte do tratamento da doença renal crônica, quando há anemia induzida por esse mecanismo, a gente prescrever eritropoetina. Então, o paciente, seja em diálise ou em tratamento conservador, esses pacientes têm a prescrição rotineira de eritropoetina. A pergunta que foi feita pelo Enem é a respeito, na verdade, não é exatamente da nefrologia, mas fala-se um pouco da toxicologia, né? O uso da eritropoetina como doping. E aí eles perguntam por qual mecanismo, como é que funciona, né? Então vamos ler a questão aqui em seguida. A eritropoetina, EPO, é um hormônio endógeno secretado pelos rins que influencia a maturação dos eritrócitos. Suas formas recombinantes, sintetizadas em laboratório, têm sido usadas por alguns atletas em esportes de resistência na busca por melhores resultados. No entanto, a administração da EPO recombinante no esporte foi proibida pelo Comitê Olímpico Internacional e seu uso considerado doping. Na sequência, ele coloca a referência bibliográfica e pergunta: uma influência que esse doping poderá exercer na melhoria da capacidade física desses atletas está relacionada ao transporte de... Alternativa A, lipídios para aumento do gasto calórico. A alternativa está incorreta, não há nenhuma correlação entre a eritropoetina e o metabolismo lipídico. Alternativa B, ATP para aumento da síntese hormonal. Também está incorreta. Alternativa C, oxigênio para aumento da produção de ATP. Essa é a alternativa correta e eu vou comentar ao final desse vídeo. Alternativa D, proteínas para aumento da massa muscular. Também não há nenhuma correlação da eritropoetina com o aumento de massa muscular. E finalmente a alternativa E, vitamina C para aumento da integridade dos vasos sanguíneos. Também não há nenhuma correlação entre a eritropoetina e o metabolismo da vitamina C. Então você que respondeu a alternativa C de conhecimento, oxigênio para aumento da produção de ATP, meus parabéns. A alternativa correta é essa mesma. Qual é o mecanismo de ação da eritropoetina? A eritropoetina é produzida pelos rins e estimula a medula óssea a produzir glóbulos vermelhos. Em indivíduos saudáveis, como os atletas, que não possuem anemia, o uso da substância vai aumentar a quantidade de glóbulos vermelhos circulantes e, consequentemente, a concentração da hemoglobina circulante. Lembrando que a hemoglobina é uma proteína carreadora de oxigênio, então esses atletas, por definição, estarão dopados porque eles vão ter mais hemoglobina do que uma pessoa saudável, normal, que não faz uso da substância. Ela vai conseguir transportar mais oxigênio e, consequentemente, isso vai favorecer o desempenho nas suas atividades esportivas. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, dá um curtir aqui, inscreva-se no meu canal e compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. E eu vou estar de olho nas próximas provas de vestibulares, né? Agora vem FUVEST, VUNESP, Unicamp. Havendo alguma questão relacionada à nossa área de atuação, vai ser um grande prazer comentar e fomentar o nosso assunto de nefrologia. Um grande abraço, boa sorte, bom vestibular para vocês, até a próxima.